Oi gente, aqui quem fala é Isadora da @Med Argentina no Instagram e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha mesa de nutrição, que é a mesa que eu tanto falava aqui, né, contando pra vocês que eu estava estudando. Então essa foi de maneira online, então eu quero contar pra vocês como foi renda online, quais foram as minhas expectativas, como realmente foi, o que eu achei de renda online e também o que me tomaram, né, o que me pediram na mesa. Então, antes de começar o vídeo, não esquece já de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo. Nutri foi uma matéria um pouco difícil pra mim, porque eu cursei ela devendo o crescimento, né, que era a primeira matéria, né, o primeiro semestre. Eu não pude render as primeiras meses de crescimento por causa de documentação, então eu só fui render acho que a terceira mesa de crescimento, que foi a mesa que eu aprovei. Já com Nutri, como eu fiquei devendo crescimento, eu não pude acompanhar a cursada como eu deveria. Então, quando terminou realmente toda a cursada do primeiro ano, eu tive que voltar com Nutri quando eu aprovei crescimento e estudar ela do zero. Então, tipo assim, foi uma matéria difícil pra mim nesse sentido, mas foi uma matéria muito gostosa de estudar. Nutri é linda, sim, de todo o coração, eu já estou com saudade de nutrição, porque é uma matéria muito linda e é uma matéria muito gostosa de estudar. Estudei Nutri nas férias e continuei estudando Nutri até chegar aqui na Argentina de novo, né? Isso em fevereiro ou março. Então eu rendi a primeira mesa, mas eu não me sentia preparada e aí eu fui render mesmo por desencargo de consciência, como se eu tinha rendido uma mesa e aprovei na primeira de crescimento. Eu falei, vamos ver como é a experiência de render uma mesa e etc, né? Porque eu não tinha experiência, eu tinha rendido uma mesa e tinha aprovado na primeira. Então eu fui. Cheguei lá, as professoras foram muito boazinhas comigo, me tomaram um P6. Eu não estava preparada para render o P6, então eu fui levando a mesa, me perguntaram coisas assim que não eram tão difíceis, me pediram cólon, me pediram como era formada anatomicamente, me pediram irrigação de cólon, eu falei todas as artérias, etc. Falei também sobre o peritoneu e etc. Mas eu não tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo preparada, então eu pedi pra sair da mesa, eu falei que eu não queria mais render e que era uma escolha minha, né, no caso. Então eu acho que é da minha responsabilidade também saber quando eu devo render e quando eu não devo render, porque não adianta de nada a gente render faltando conteúdo, isso é da nossa responsabilidade, a gente já pode aprovar na sorte, claro que sim, mas acho que é muita responsabilidade ir lá render sem saber totalmente conteúdo. Continuei estudando, né, nessa quarentena era pra ter rendido em maio a segunda mesa, porém com a quarentena eu não pude render mesa, então eu fui render agora em mês passado. Quando que era mês passado? Que mês que a gente tá? Em julho. Fui render em julho, a mesa de julho, né, louca? Então eu rendi em julho, a mesa que era pra ter sido em maio, e nessa eu aprovei. Foi de forma online, me tomaram um P4, até brinquei, né, depois, porque eu sempre ficava falando no Instagram que eu odiava o P4, que eu não conseguia, sabe, estudar o P4 porque, não sei, o P, gente, é unidade de problema, tá? Como aqui na UNR a gente estuda por problemáticas, também te tomam na mesa as problemáticas. Então eu rendi com o P4 e aprovei com ela. Foi uma mesa muito tranquila, foi uma mesa muito de boa e eu acho que até a experiência de render antes nutrição, né, que eu rendi e aprovei na segunda mesa, né, que eu fui render no caso, foi muito boa porque eu percebi que os professores não são tão ruins, eu percebi que realmente a gente tem que levar numa conversa, a gente tem que levar super de boa, entende? Então foi muito bom ter essa experiência para render a segunda mesa. A mesa online foi maravilhosa. Sério, de todo o coração, render online, eu queria pra minha vida, não quero mais render na faculdade, de tão bom que foi render online. Não tem aquela pressão de ir no corredor da UNR, as pessoas te olhando lá, tipo, será que vai aprovar, será que não vai? Gente chorando, gente comemorando, não tem essa pressão. Então render em casa foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei sentadinha na minha cama esperando o meu momento, entendeu? A professora me mandou um e-mail dizendo, olha, vamos entrar na reunião do Google Meet, pra vocês apresentarem o DNI, né, mostrarem que são vocês realmente, e depois eu vou mandando o link individual pra cada um, pra vocês entrarem na hora de vocês. Então sim, a gente rendeu de forma individual. Então eu era a última do tribunal examinador que eu rendi, então foram 3 pessoas na minha frente, eu era a 4ª pessoa. E aí eu já sabia mais ou menos o horário que eu ia render e eu fiquei esperando no e-mail vir o meu link de chamada, né. E aí eu fiquei esperando esse link, né, e aí quando realmente veio o link então tá, né, agora vai. Eu estava sozinha em casa, o Levi não tava não. Antes de eu render ele estava aqui me acalmando e tal, ficou aqui comigo revisando.
Aí eu entrei na chamada, falei com as professoras, tive que esperar outra professora entrar, porque eram duas, né, uma anatomista e uma da área de biológica. Elas entraram, até a outra professora entrar eu já me acalmei, então isso já era um ponto muito positivo, porque deu tempo de eu me acalmar, deu tempo de eu pensar, eu já tava mais calma na hora que eu comecei a render mesmo. A professora me pediu o P4 e eu comecei a soltar o verbo, tipo, eu falei muita coisa, vocês não têm ideia do tanto de coisa que eu falei de introdução dessa UP. Eu não sabia nem que eu sabia tanta coisa. Mas antes de começar a falar, né, sobre os temas que caíram pra mim, é importante falar que no e-mail, o primeiro e-mail que eu recebi que quando a gente fez a reunião, né, do Google Meet com todas as pessoas do Tribunal Examinador, pediram pra não ter nada em cima da mesa, pediram pra, tipo, a gente permanecer sozinho, não ter livros, resumos, nem nada por perto. Então foi um requisito, né? E também que se acaso os professores percebessem algo diferente, eles podiam me eliminar. Então eu poderia perder a mesa por conta disso, entende? Então realmente tinham regras, né, pra fazer essa prova online. Agora falando um pouco sobre a minha mesa, até vou olhar aqui pra falar pra vocês. A minha mesa foi muito um bate e volta, foi muito tipo assim, me perguntava e eu respondia. Quando eu fui fazendo as introduções das UPs, eu dividi em coisas que eu sabia, né, e coisas que eram relevantes pra UP. Por exemplo, eu comecei falando sobre que eu achava injusto a forma que ele se alimentava e etc, que ele é adolescente, ele não podia se alimentar tão mal e não sei o que, então eu falei de escudeiro, falei das leis de escudeiro, que eu achava que ele tinha que fazer uma dieta de acordo com as leis de escudeiro. Aí eu falei sobre o que ele comenta, né, que ele sente fome e tal, e eu falei que isso estava ligado com o hipotálamo, e daí eu falei do hipotálamo, dos centros, os núcleos, né, que estavam ligados com a saciedade de alimentação. Depois eu falei, né, sobre a secreção, né, as secreções salivares, gástrica, etc, que isso estava ligado com o momento que ele sente a salivação, né, a fase cefálica, no caso, da secreção. E aí a professora depois me perguntou sobre isso também. E eu também falei sobre o ruído de Ambry, né, que é o que ele fala na UP, né, que ele sente um ruído no abdômen, né. E aí eu fui falando, e a professora me interrompeu. Então a primeira coisa que ela me perguntou foi quais são os núcleos do hipotálamo ligados com a saciedade de alimentação, porque eu sabia que ia me perguntar isso. Então, tipo, eu já coloquei isso como tópico na UP para me perguntarem. Então ela me perguntou. Depois ela me perguntou, ótimo, você falou sobre a fase cefálica, me fala mais ou menos como funciona isso. Aí eu expliquei pra ela. Ela me perguntou muita coisa, então ela me perguntou quais eram as leis de escudeiro, me perguntou sobre pâncreas, me perguntou relações de pâncreas, quais eram os conductos, qual era a porção que se excretava a secreção do pâncreas, né, a parte exócrina. Me perguntou também sobre fígado, vias biliares, quais eram os condutos. Então, tipo assim, foi bastante coisa. Me perguntou sobre glicemia, perguntou quais eram os deveres normais, né, no sangue. Me perguntou também se ele estivesse em jejum, né, em jejum, quais eram as coisas que eu tinha que encontrar no sangue dele. Ela me perguntou sobre insulina, glucagon, onde era secretado, eu falei dos slots de Langerhans. Aí ela me perguntou quais eram as células, tipo assim, foi bem um bate e volta mesmo, então ela ia perguntando, eu ia respondendo. A mesa foi muito boa, demorou mais ou menos uns 30 minutos, foi muito tranquila, foi uma mesa assim, tipo, maravilhosa. Aí chegou no momento da mesa que ela falou assim, você já tá aprovado, agora eu vou te fazer mais umas perguntas pra saber que nota você vai tirar. E aí ela me perguntou sobre a paratormona e sobre a calcitonina. Perguntou qual era a célula que secretava. Na verdade, ela perguntou quais eram os órgãos que secretavam elas. Aí eu falei a célula e o órgão. E aí terminou a mesa. Aí ela falou que a mesa tinha acabado e ela ia me mandar um e-mail falando a nota que eu tirei. Então, depois de uns 10, 15 minutos, ela me mandou a nota. E foi uma mesa, tipo assim, muito, muito, muito tranquila, sem dúvidas. Foi a melhor mesa que eu rendi até agora, né? Sendo que foram 3, mas foi a melhor mesa que eu rendi até agora. E, de verdade, se fosse pra escolher entre render online ou render presencialmente, eu escolheria 1000 vezes render online. Eu vou fazer um vídeo, né, depois falando como eu me organizo pra estudar as mesas e como faço as introduções das minhas UPs, tá? Mais ou menos sobre a mesa é isso, eu não vou me reter muito aos detalhes, né, de que me tomaram, porque isso tá lá no Insta, tá lá no destaque. Então lá tem todas as perguntinhas mesmo. Provavelmente faltou alguma pergunta, porque a gente sai e esquece metade das coisas que, tipo, perguntaram pra gente. Mas é só entrar lá e vai estar tudo bem organizadinho lá no Destaque Nutri. Mas basicamente o vídeo de hoje é isso mesmo, pra contar como foi a minha experiência, né, rendendo online. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.